Me conte, seu filho está saindo de casa, você já está sentindo que o ninho está ficando sozinho? Ou ele tem, pasme, 2 anos e você já está sofrendo por antecedência? Fique tranquila, vamos conversar sobre isso. Não estou aqui para te julgar e sim para te ajudar. Vamos conversar um pouco? Eu sou Elizabeth Natter, psicóloga de família e relacionamentos. O ciclo do ninho vazio. Você, mãe, o que será que acontece? Até você, de repente, que passou por aqui, você, pai, os familiares, vamos entender. Talvez te dê uma ansiedade. Sabe aquela questão que muitas vezes as pessoas verbalizam? Nossa, tô ansioso, tô tenso, tô meio engasgado, medo. Não consigo nem pensar em que meu filho saia de casa. É triste, chora, 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 não tem mais ânimo. Para que levantar? Para que ir fazer as coisas? Quero ficar aqui na minha tristeza, porque é verdadeira e profunda, porque não consigo dar conta dessa situação. Ou até fico pensando, puxa, quem sabe eu consiga dizer para ele ou para ela ficar mais um tempo em casa? 5 anos? 4 anos? E pelo menos 1 ano a mais. Enfim, quero te ajudar a trilhar esse ciclo do ninho vazio. Me acompanha aqui então. Você chegou nessa etapa de ser mãe e durante todas essas vivências suas, você foi acompanhando o fato dele estudar, se desenvolver, a criação, né? Você foi acompanhando o crescimento e o desenvolvimento, o que é muito bom. Filhos precisam de pais. Muito bem. E você, apesar do cansaço, porque queira ou não queira, tem cansaço sim. Há um cansaço físico, muitas vezes, há um cansaço emocional em decorrência de experiências, às vezes, que não são tão boas, como a doença do filho, aquela inquietude dele, aquele mal-estar, que parece como uma esponja, né? A mãe suga tudo isso e se preenche, muitas vezes, dessa dor, desse sofrimento e se cansa, mas é um cansaço que, com o passar do tempo, com as estruturas sendo resolvidas, com as questões encontrando seu caminho, seu desfecho, esse cansaço vai embora. E até você fala, tô cansada, mas sou feliz. Então, em decorrência disso, apesar de ter cansaço, nós podemos perceber que há muita presença dessa mãe em cima dessa relação com o filho. Primeiro, porque ele precisa, que nós vimos, e segundo também porque é muito importante para ela se alinhar nesse processo de ser mãe. Ela se vê útil, pertencente, aquela que conversa, dá sugestões, dá pitacos, né? Fala algumas questões e quando estas questões são aceitas pelos filhos, eu acredito assim que a grande maioria das mães, elas se sentem realizadas. Quando o filho também diz sobre muito obrigada, você me ajudou, você não tem noção do quanto você significa na minha vida, eu te agradeço por tudo, você é insubstituível. Todas essas falas vão completando esta relação, mas cuidado para não interpretar erroneamente essa devolutiva que o filho ou a filha dá para você. Quando ele diz isso tudo, ou ela mesma diz isso tudo, né? Não sei como vai ser minha vida sem você. Ele está expressando esse reconhecimento da pontualidade, da assertividade, da presença da mãe, e isso o faz, né, se manter nesse ninho com satisfação. Mas esse cuidado que eu chamo a atenção é para não cair num vácuo. Para que você está criando seu filho? Para viver a vida toda com você? Para estar sempre dentro de casa, para não ter uma identidade posterior à criação de uma nova família, uma constituição na sua vida adulta? É para isso? Provavelmente não é, porque se for, há que se pensar sobre isso, há que se rever o que está acontecendo nessa criação. Mas também é possível sim que vocês sintam algumas dores dessa despedida. Afinal, o que é o processo da despedida? É a saída de alguém de algum lugar. Por isso, acho que a terminologia liga bem aqui, ninho vazio. Ele estava dentro do conforto de casa, dentro da constituição familiar, ia e retornava, e você tinha ali um acompanhamento desse filho em todo o seu desenvolvimento. Quando ele quer sair desse ninho, ele está falando sobre o quê? Despedida, a hora de ir.
E eu quero então dividir com você também aqui 5 marcos sobre esse ciclo do ninho vazio, como você se identificar, ficar alerta para entender, será que você não está passando por ele? Percepção e sensação é algo que chega até você, você começa a perceber movimentos na fala dele, na troca com os colegas, na percepção de um olhar sobre, nossa, quem sabe eu gostaria de morar nesse lugar. Essa sensação também vai te invadindo, porque trabalha com os teus sentidos. A audição é uma delas. Você começa a escutar algumas coisas que antes não ouvia. Quando eu tiver a minha casa, bom, estou pensando em morar com um amigo, quando eu casar e assim sucessivamente. Então, os 5 sentidos vão trazendo essas informações. Às vezes não é fácil digerir. E aí nós vamos para o outro marco, que é a negação. Essa negação, ela vem como uma falta de conformidade com aquilo que está acontecendo. As palavras, elas parecem se tornarem mais soltas, não estão mais estruturadas. Muitas vezes vem até a expressão, não vamos falar sobre isso, pare com isso, chega, vá lá para o seu quarto, vai fazer alguma coisa, agora não é hora. E esse agora não é hora não vai dando o posicionamento e o novo pensamento do filho sobre esse ninho que ele pensa em sair, em deixar. Na verdade vai ficar vazio, porque não tem a presença dele. Mas nós precisamos entender o que é esse deixar. Há uma questão que fala bem ainda sobre a questão da despedida, sim, é que nos traz um entendimento. É como se 2 corações, né? Coração de mãe e coração de filho. Esses 2 corações, eles parecem perceber que vai acontecer essa despedida e começam a sentir a saudade. Normal, né? Faz parte. Talvez o que não seja muito fácil é suportar a questão da despedida no sentido de que nunca mais vá ver aquele filho. E por que nunca mais? Muitas dessas inquietações, elas estão no cunho da mente, da confusão dessa mente, da confusão desse amor que habita aqui dentro e parece assim sufocar, e aí não encontra espaço para visualizar que se seu filho for morar em outra casa, talvez ele continue na mesma cidade. Se ele não continuar na mesma cidade, talvez seja possível visitá-lo na outra cidade. Se ele mudar de país, não há nenhum problema, existe uma possibilidade de talvez um dia ir visitá-lo ou achar nossa tecnologia a nosso favor, né? Ao favor dessa família. Então, é importante entender que essa negação, ela afasta o filho de um diálogo. O outro marco é a negociação. É engraçado que na negação você não quer ouvir. Mas como que você quer negociar algo que você também não trocou com profundidade sobre aquilo que o teu filho está pensando? E aí você também começa com algumas propostas. Digamos então que você conseguiu ouvir e ele conseguiu perceber que você entendeu o que está por acontecer. Vem as negociações. Fica mais um pouco, e se a gente fizer uma casa aqui no fundo do nosso quintal, traga ela para morar aqui, traga ele para morar aqui. É uma negociação que passa apenas por um viés, o seu, que quer dizer o que ele ou ela deve fazer. Quando isso não acontece, nós vamos para o outro marco, que é o sofrimento. Percebe-se que o sofrimento ele vai invadindo o teu interior porque aquela resposta que você tinha, que só era aquela unicamente, nem sempre ela vai acontecer. É possível sim que dentro dessa negociação, alguns optem por morar no mesmo espaço, no mesmo quintal, na mesma casa. Não vamos entrar no mérito aqui. Desde que esteja alinhado tudo isso, é possível dar certo. Mas se não estiver alinhado, nem essa negociação será funcional lá para frente. O ninho vazio precisa acontecer. Sabe aquela imagem, vocês já devem ter visto aquela imagem da mãezinha, passarinho, empurrando seu filhote para que ele aprenda a voar? E se ele não souber, ele vai lá e socorre? Pensem assim, nessa educação e acompanhamento, vocês já ajudaram os seus filhos nessas trajetórias. É preciso que ele sim voe, é preciso que ele encontre o seu espaço. Isso não impede que nessa negociação o seu filho possa voar. E em alguma situação ele te ligue dizendo: mãe, estou com um problema aqui, estou com uma facilidade aqui. Mãe, você não acredita o que eu aprendi a fazer. Olhe que riqueza! Então, todas essas ações
são marcos de passagem desse ciclo. E chegamos no último ciclo, que é a ressignificação. O que é ressignificar? É uma nova forma de ver aquele evento, abrir um espaço para ver esse evento. Naquele primeiro momento, ainda às vezes não é possível, fica algo assim preso, algo muito de melancolia, próprio da pessoa que está sentindo. Nós precisamos nessa ressignificação, nesse marco final, encontrar o que também podemos chamar de desidentificação. Desidentificar, diferenciar-se do seu filho. Você é a mãe, ele é o filho. É preciso ter essa distância para que um possa ver o outro. Só assim é possível ter um relacionamento em que cada um possa entender o outro e as suas necessidades. Então agora que você já sabe quais são os 5 marcos do ciclo vazio, que um caminho vai levando ao outro, eu quero te dizer aqui que é importante que você passe por eles. Não estou aqui para dizer, não passe por eles, muito pelo contrário. Essa passagem pode lhe oferecer uma condição de chegar no relacionamento sadio com a sua nova estrutura na casa, de uma forma diferenciada, que venha a agregar na sua vida. Agora eu vou te orientar como passar por cada um desses marcos. Há quem diga que se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido. Eu penso ao contrário. Se você me permite, eu quero realmente fazer uma troca, um aconselhamento, uma orientação, um suporte, um apoio. Nós precisamos aprender a falar com o outro algumas questões para que o outro possa receber informações que vão agregar, na sua passagem de vida. E é por isso que eu estou aqui. Vejamos então o marco 1. Lembram? Percepção e sentimento. Se permita sentir e perceber o que está acontecendo com você. Assim que esse anúncio do ciclo do ninho vazio aparecer no seu contexto de casa. E compartilhe, divida com outras pessoas. Porque assim, no marco 2, você vai poder ter um suporte de alguém te dizendo: ei, você está de novo falando sobre isso? Nós já não conversamos que isso é possível acontecer? Que isso tem a ver com o sentimento daquilo que você ainda não entendeu? Mas olhe, não é bem dessa forma. Então, essa possibilidade de compartilhamento acrescenta na tua forma de dividir aquilo que você está passando e você não se sente só. Marco 3, negociação. A negociação, ela vem para acrescentar. Preste atenção aqui, cuide com o tipo de negociação. Qual negociação você está fazendo? Fica aqui, filho, que a mãe te sustenta, te banca, coisas nesse sentido. Ou até mesmo daquele extremo lá no anterior, que poderia ser assim uma chantagem que passou por: quer sair de casa? Então se vire, de hoje em diante não te dou mais nada. Negociar é saber que é possível ter um sim ou um não. E que nem sempre o sim que você vai receber era o sim que você queria. Marco 4, sofrimento. Nós somos pessoas. É comum sentir, a ausência de alguém. Com certeza. Até seria muito estranho se não sentíssemos. Mas o que nós precisamos entender é a presença do equilíbrio. E se você perceber que o seu sofrimento está em demasia, procure ajuda. Não tarde em procurar ajuda. Você vai encontrar. E agora que chegamos no 5º marco, ressignificação, eu quero te convidar a ter um tempo, tomar um tempo para você. Desfrute desse tempo. Realmente tenha uma intenção em apreciar e entender. Seu ninho está vazio. E agora? Por contingências da vida, ele se tornou vazio. Ok, o que fazer então? É pensar sobre o novo futuro, o seu futuro. Bom, se você se identificou, eu quero dizer que eu também me identifiquei com esse vídeo. A minha filha ficou noiva recentemente, vai casar. E ao invés de eu ficar, céus, vida, o que fazer? Eu resolvi entender esses marcos desse ciclo do ninho vazio. Então, se você está passando por isso ou passou recentemente, compartilhe aqui nos comentários como foi a sua experiência. E eu te vejo no próximo vídeo.